Qual a finalidade da arte? Alguns diriam que a arte é inútil e que tem como simplesmente a propósito ela existir, né? Porque só o fato dela ser algo inútil, ou seja, que não está voltado para a produção de algo, para um ganho específico com aquilo, ou não é uma mercadoria, já seria um fator que nos traria liberdade dos sistemas, né, das corporações que controlam nossa forma de pensar, ou do sistema capitalista opressor, né? Também o contrário poderia ser dito numa visão mais socialista, comunista, enfim. É, Finalidades já inventaram aos montes, como educar as massas, como transmitir uma mensagem, ou como arte política, etc, etc, etc. Eu tenho minhas próprias convicções acerca disso, mas eu penso que, ainda que essas visões vão nos trazer coisas muito diferentes, né? Porque, por exemplo, de um lado você tem uma, uma arte política de propaganda, né? Como foi, por exemplo, a arte na União Soviética, que tinha como única finalidade exaltar as características, né, positivas do povo russo e enfim, do sistema, né? Do outro lado você tem a arte sacra, a arte voltada à liturgia católica, né? Ou até a arte clássica indiana que tem um propósito de buscar a elevação espiritual, a iluminação espiritual, né? Então, eu diria que, ainda que as finalidades ou o que se procura cada um desse tipo, né, seja tão diferente entre si, e aí alguém poderia dizer, cada tipo de arte tem uma finalidade diferente, e tal, 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 tal. Tudo bem. Enquanto um elemento final, ou seja, enquanto um público final ou uma comoção final, nós temos sim elementos diferentes e que são claramente diferentes uns dos outros e cada um faz com uma intenção específica, né? Mas para que a gente possa juntar todas elas, né? Englobar todas elas numa definição que possa contê-las todas e fazê-las com que todas sejam arte simultaneamente, né? Sem que uma exclua a outra, eu fui pensar em uma forma de ajustar isso, né? E me veio no processo do estudo das quatro causas aristotélicas, que foi um estudo que eu fiz a partir de um outro livro, né? Não é um livro do Aristóteles que ele fala sobre isso, então não sei exatamente nem qual é o livro que ele fala a esse respeito, imagino que seja no órgão, mas ele fala de quatro causas, que é a causa, quais são? A causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final. Todas elas buscam, tem um elemento diferente, né? No caso, a causa formal está relacionado com a ideia, é mais ou menos uma concepção daquilo que se quer realizar, né? Vamos tomar como exemplo uma cadeira, né? Eu tenho uma cadeira imaginária que vai ser o meu modelo, né? E que ela vem do mundo ideal das cadeiras, né? Onde existe a cadeira perfeita, a qual todos os artesãos das cadeiras buscam, né? Existe a causa material, na qual a matéria que vai compor essa forma, essa ideia, esse conjunto, esse projeto vai se compor. Então a cadeira pode ser de madeira, ela pode ser de plástico, pode ser de metal, pode ser de pedra, né? Enfim, pode ser de uma palha, né? Tem um tipo de palha que dá para fazer cadeira, né? Não sei exatamente qual o tipo, mas já vi alguma coisa assim, acho que é Vime, né? Que chama. Enfim, existem cadeiras de vários tipos de materiais. Então essa é a causa material. Você pode fazê-la de vários elementos diferentes. Existe então a causa eficiente, que é quem efetivamente que vai construir esse material, né? Então, por exemplo, o queijeiro faz queijos, né? O agricultor ele executa a atividade do plantio, né? E claro,
no caso aqui da cadeira, né, o marceneiro, né, ou o serralheiro, o metalúrgico, enfim, que vai desenvolver essa, essa atividade para poder compor essa cadeira, para poder dar o molde nessa cadeira. E claro, existe a causa final. O que é a causa final? A que finalidade, né, existe o objeto? Então, cadeira é feita com o propósito de apoiar, né, de sustentar. Quando nós sentamos, sustenta um corpo. A mesa é feita para apoio, para estudos ou para jantar, enfim. Uma faca é feita para desbaste, para descascar, para cozinhar, enfim. E assim por diante. Todos têm uma causa final. Mas qual é a causa final da arte? Aí que nós poderíamos divergir, cada um iria dizer, puxar o seu ponto. Falar, né, puxar a brasa para sua sardinha e dizer que a verdadeira arte é a arte que causa comoções no povo, né? Ou a verdadeira arte é a arte que nos tira do centro. Ou a verdadeira arte é a arte que nos conforta. Ou a verdadeira arte é a arte que mobiliza as massas populares em torno de uma mudança. Enfim, só existe uma maneira de a gente poder ajuntar todas essas finalidades, todos esses quereres em torno da arte em si, que é a arte. Ela tem um papel não de fazer nada, né? Não tem um papel de atuar especificamente, mas ela não é inútil. Ela tem uma finalidade, e a finalidade é ser um símbolo, tá? Então, se você está gostando do vídeo até aqui, eu peço a sua inscrição no canal e o like no vídeo, tá bom? Estamos formando um grupo de estudos. Caso você tenha interesse, deixa olha aqui na descrição que já deve estar o link aqui para o formulário, ou então deixa um comentário aqui embaixo. Mas o que vem a ser um símbolo, né? Um símbolo tem uma capacidade muito diversa, né, muito ampla assim, mas trocando em miúdos, né, resumindo tudo, o símbolo ele tem como principal função, principal capacidade, inspirar e unificar. Tá? O símbolo tem uma natureza unificadora. Esse é o primeiro ponto, mais importante. Então, um exemplo mais forte, mais fácil de entender é o da bandeira, né? Quando olhamos a bandeira brasileira, ela tem um símbolo do Brasil e os brasileiros se reconhecem através daquele símbolo da bandeira. Então a bandeira ela tem como um propósito ser um símbolo que unifique as pessoas da mesma nação. E há inúmeros símbolos religiosos que unificam as pessoas do mesmo credo em torno daquilo. Existem símbolos relacionados a iconografias, né? Ou seja, estudo dos ícones na pintura, por exemplo, né? Existem símbolos musicais, tá? Existem vários estudos acerca de como muitos compositores utilizam simbolismos musicais em suas obras, que podem ser de tipo mais concreto, né? De tipo 3 toques num instrumento específico para simbolizar alguma coisa, né? Ou pode ser do tipo mais matemático, como a proporção áurea aplicada aos números de compassos, né? Isso não é amplamente estudado, mas é estudado com alguma relevância, né? Isso tem uma relevância sim, e muitas vezes é isso que difere bons compositores, né? Bons compositores de compositores que são excepcionais, ou seja, aqueles que dominam o simbolismo musical são esses que são excepcionais. Um deles é Bach. Bach tem inúmeros simbolismos musicais em suas obras. Mas enfim, mudei o assunto aqui, né? Volta lá. Então, símbolos existem de mais variadas espécies. E o principal elemento que ele coloca é essa capacidade de unificar os elementos que estão dispersos em uma mesma visão de mundo, ou cosmovisão. Através de uma visão de um símbolo, da lente de um símbolo, a gente consegue enxergar um significante para o mundo, né, mais profundo ou mais direcionado para aquela lente específica, né? Então, as coisas passam a ter um outro sentido quando a gente olha através dos símbolos escolhidos, tá? Uma outra coisa que o símbolo faz é inspirar.
Ele inspira e motiva, tá? E por isso que a maneira de que... peraí, calma, calma. Vamos para inspiração. Inspiração que se utiliza dos símbolos nas músicas, nas artes, para poder fazer com que as pessoas se sintam motivadas a ir em direção a determinada causa, ou ser parte de algum grupo, algum movimento, né? Existe a motivação que se dá, por exemplo, quando você escuta uma música e você sente aquele vigor, né, do que tem na composição, e você quer, sei lá, ir para academia ou fazer uma corrida, etc. Então, o símbolo nos dá essa capacidade de tomar um afeto, né, ou tomar um sentimento e nos imbuir disso, nos ensina a fazer isso, né? E o símbolo, ele tem, além da capacidade de unificar e de inspirar, né, ele conserva, né? Ele conserva. Então, são esses 3 pontos principais que eu vejo. O símbolo, ele é uma potência unificadora, né? Uma espécie de lei única. Ele é uma espécie de inspiração, um sentimento, uma beleza que se torna visível. Ele é também uma memória de uma forma, né? De uma estrutura, uma memória estrutural que se dá através de imagens, de sons, de cores, tá? Tudo isso está relacionado com o símbolo, porque todos esses elementos de alguma forma vão ter alguma relação com a natureza, e os que não têm uma relação com a natureza têm uma relação com a psique humana, que está conectada com as ideias mais profundas. Então todo o símbolo vai fazer uma conexão que não é simplesmente racional, mas é também concreta, biológica, física, né? E também ele é para-racional, né? Supra-racional, super-racional, ou seja, para além da razão. Então o símbolo, ele é um elemento intuitivo, tá? Então ele reúne esses elementos, esses pontos todos. Enquanto ele tem elementos físicos que podem ser mesurados, medidos e computados, tem também esse aspecto emocional, né? Que é sentido. Tem um aspecto que está relacionado à razão desculpe, tem um aspecto biológico de que ele nos causa, né? Uma cor vermelha geralmente deixa a pessoa mais agitada, né? Uma música em determinada tonalidade deixa a pessoa com um certo afeto. A depender também do instrumento, do temperamento, isso isso tem que ser estudado de forma cuidadosa, né? E claro, o símbolo, ele indica uma ideia que é intuitiva, que está para além de qualquer concepção racional. Então, quando a gente junta esses 3 elementos, essas 3 concepções, essas 3 capacidades do símbolo, a gente consegue então entender que a finalidade de toda a arte, ela tem com o objetivo de se tornar um símbolo que vai comunicar. E por quê? Porque a arte por si só, ela não faz nada, ela realmente é inútil, como vai dizer o pessoal aí do século XX. Mas ela se torna fundamento de todas as coisas. Vou repetir isso aqui. A arte sozinha não faz nada, mas ela é o que permite, é o fundamento de toda a mudança, tá? Então, o símbolo, ele tem essa capacidade de não atuar e estar atuando, influenciar a ação sem sair de si. Então é um processo que se constrói através da comunicação dos mundos. Enquanto ele tem um suporte material, que vai ser, sei lá, o som, ou a visão, né? E até o próprio material que ele é construído, né? Por exemplo, eu falei da bandeira, né? A bandeira é feita em um tecido, né? Deve ser um tecido específico, não deve ser qualquer tecido, eu imagino. Que deva ter as especificidades de cada bandeira, de como ela deve ser tecida, né? Cada país deve ter o seu protocolo. Eu não saberia dizer agora. Então, cada instrumento também é feito com um material, né, específico, né? Inclusive,
Ao longo dos séculos, alguns mudaram e a sua composição, que mudou também a sua sonoridade, na forma como o seu caráter, né? Então, essa, o símbolo tem essa capacidade de ter esse aporte material. Também tem essa necessidade de ter esse aspecto emotivo, né? A gente olhar para um símbolo e ter nos reduzir uma certa emoção, né? E também ele tem uma espécie de mensagem, onde a gente vai se comunicar sem precisar dizer uma palavra, né? Existiam certos símbolos militares, por exemplo, né? Como a gente conhece da bandeira branca, né? De rendição, né? Que, enfim, sem precisar falar nada, você acha que tem uma bandeira branca, então você já admitiu a sua derrota, não há por que mais lutar, não há por que mais continuar no combate. Então, sim, eu estava falando, eu perdi um pouquinho, desculpe, o fio da meada. Eu estava falando então que, por um lado, você olha a arte como algo inútil, quando você observa através desses pontos materiais, né? Mas por outro, muitas pessoas usaram a arte ao longo de muitos e muitos séculos para poder transmitir uma mensagem, né? E muitos outros usaram com finalidades de uniformização, né? Não é de união, mas é de uniformização, de transformar as pessoas em massas. Então, assim, todo tipo de arte tem uma finalidade de ser um símbolo, tá? Todos, né? Aqueles que não têm essa finalidade não estão fazendo arte, estão fazendo qualquer outra coisa, tá? E claro que toda arte deve se tender, deve se voltar a buscar a beleza, porque a beleza é uma realidade e uma verdade, uma realidade metafísica que se comunica na simplicidade da potência, vamos dizer assim, na simplicidade do ser. E isso é uma espécie de sabedoria, né? E a arte, como um ramo cultural, né, um elemento cultural, precisa estar conectado com isso. Do contrário, né, se perde a sua essência e não vai comunicar nada de verdade. Vai ser um símbolo que vai trazer, que vai ser um símbolo falso, que vai ser um símbolo que vai, vamos dizer assim, nos remeter, nos desviar da rota, tá? Então, essa questão que precisaria ser avaliada, mas que eu vou deixar por aqui nesse momento, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal e é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.